líquida. 3. Nós vamos falar hoje das aulas 4 e 5. Mudanças de estado e propagação de calor. Formas de propagação de calor. Tá bom? Então, aulas 4 e 5. Por que eu vou dar essas duas aulas assim, de uma vez só? Porque assim, o conteúdo de vocês está muito extenso ali. Vou dar uma enxugada, vou dar uma resumida bacana para vocês. Tem material bem jóia referente a mudanças de estado, diagrama de fases e propagação de calor, ok? Propagação de calor precisa de um pouquinho mais de tempo, então a gente consegue ganhar um tempinho na aula 4, nos estendemos um pouquinho mais na aula 5 e ainda assim fazer exercícios. Beleza? Vamos lá? Olha só. Então vamos falar de mudanças de estado. Como eu sempre digo, né? Eu prefiro falar mudança de fase. Se não é mudança de estado, não tem problema. Mas eu gosto de chamar de mudança de fase. Tá? Porque eu volto a repetir, quando a gente fala de gases, a gente diz que os gases, na fase gasosa, existem estados diferentes. Ficaria estranho se eu falasse assim, né? O estado gasoso tem estados diferentes. Então, eu falo, uma fase gasosa tem estados diferentes. Então, eu uso a nomenclatura fase. Certo? O que nós precisamos saber de mudança de fase? A gente vai relembrar um pouquinho das mudanças de fase. Vamos falar um pouquinho a respeito de alguns detalhes referentes a ganho de calor, perda de calor, tá? Então vamos envolver a parte de calor aí, o pessoal falando de física, e depois a gente vai falar dos diagramas de fase, tá bom? Então, veja só. O que nós precisamos relembrar aqui? Veja só. Nós temos 3 fases conhecidas, né? A fase sólida. Vamos desenhar aqui um pequeno cubo. Um pequeno cubo a gente chama de cubinho. Se fosse um cubo grande, seria cubo grande. Ah, vai falar bobagem, então. Tá? Então, ó, aqui nós temos a fase sólida. Aqui nós temos a representação da fase líquida. E aqui nós temos a representação da fase gasosa, certo? Então, são as 3 fases que nós estudamos aí em ensino médio, pré-vestibular, até chegar aí nos vestibulares da vida. Depois vai ver outras fases, para quem quiser estudar física, estudar engenharia, essas ciências da natureza aí, vai ver que existem outras fases, tá bom? Então, olha só. Fase sólida, relembrando, a fase sólida se caracteriza por partículas muito próximas, microscopicamente falando, tá? Macroscopicamente, aquilo que você enxerga, fase sólida, tem volume e forma definidas, tá bom? Já na fase líquida, nós temos as moléculas, microscopicamente falando, com um espaçamento um pouco maior, certo? E elas têm forma variável, porque depende do recipiente, e volume definido. Então, o detalhe é o seguinte, né? Por que as moléculas na fase líquida estão mais afastadas do que na fase sólida? Por conta da maior agitação. Na fase líquida, temos uma agitação maior do que na fase sólida. Certo? Como é que a gente faz para transformar sólido em líquido? Através da fusão. Tá? Então, a fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Ou derretimento. Chamar de derretimento é a mesma coisa. Ah, mas tem outra coisa que derrete a não ser gelo? Sim. Tudo que é sólido passa para líquido, você pode dizer que está derretendo. Ou derreter uma barra de ferro. Ou derreter uma aliança de ouro. Tá? Derreter significa fazer uma fusão. Beleza? E o caminho inverso? O caminho inverso é a solidificação. Então, quando eu quero tornar algo sólido de novo, eu solidifico. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui, as moléculas, as partículas estão bem próximas. Quando você começa a dar energia, dar calor, elas começam a se agitar mais ou para a fase líquida. Agora, se você está na fase líquida, que quer diminuir a energia, você passa para a fase sólida de novo. Tá bom? Veja que para passar daqui para cá, é necessário que as moléculas ganhem energia.
Daqui, elas vêm para essa situação aqui. Ganhando energia, eu posso afirmar que isso é um processo endotérmico. Opa! Então, a fusão é um processo endotérmico. Eu preciso dar calor para a substância para que ela mude de fase. Certo? Ela precisa absorver calor. Se esse processo é endotérmico, a solidificação é um processo Veja que eu estou falando processo e não reação. Processos físicos. Aqui não existe alteração na matéria em si, apenas a mudança de fase. Por que é um processo exotérmico? Porque você tem grande energia de agitação nas moléculas, de repente elas ficam com pequena energia. Para onde foi essa energia? Foi embora, para fora. Certo? Aí, ainda aqui, a fusão acontece com aumento de temperatura. Consequentemente, a solidificação acontece com abaixamento de temperatura. Então, um é o inverso do outro. Tá? Então, você precisa da energia para o sólido para que ele passe para a fase líquida. Ou seja, energia significa dar calor. O objeto que é mais quente passa calor para o objeto que é mais frio. Esse calor que está fluindo vai fazer a temperatura desse cidadão aqui aumentar e passar para cá. Legal? Vamos fazer uma outra coisinha para você poder entender o negócio aqui, tá? Beleza, então essas duas aí, ó. Tranquilo, né? Aqui, para cá, outros dois processos. Líquido, muita energia. Para gasoso, mais energia ainda. Beleza? Então você vai ter uma agitação bem grande das moléculas aqui. Então, o que acontece daqui para cá é muito parecido com o que acontece daqui para cá. Então, olha só, nós temos esta mudança de fase aqui, de líquido para gasoso, que nós chamamos de vaporização. Não é ebulição? Calma que a gente chega lá. Bom, vaporização. E o processo inverso? É a condensação. Tem uma outra palavra aqui, ó, que é liquefação. Mas eu vou deixar entre parênteses, já nós vamos voltar a falar sobre ela, tá? Então, veja só. Se o processo que eu tenho aqui é semelhante ao que eu tenho aqui, indo para a direita, então esse processo também acontece com aumento de temperatura. E também é um processo Estão misturando aí, ó, química com física, tá bom? Processo endotérmico. O líquido precisa ganhar energia. Imagina que você tem uma caneca com água lá no fogo, certo? Água. E você quer que essa água vá para a fase gasosa, que entre em ebulição. Se você deixar a caneca em cima do fogão, sem ligar a boca do fogão, não vai acontecer nada. Certo? Até a água vai evaporar, tudo bem. Mas entrar em ebulição? Não. Você precisa ligar a boca do fogão. A boca do fogão começa a passar energia o recipiente onde se encontra a água, que passa energia para a água, que começa a se mexer, que vai passar para a fase gasosa. Bom? Aqui embaixo, muito semelhante a esse processo. Tá? Então, ele também acontece com um abaixamento da temperatura. Certo? E também é um processo exotérmico. Ou seja, como é que alguma coisa gasosa passa para a fase líquida? O gás está lá, ó, muita energia. Como é que vai passar para a fase líquida? Perdendo energia. Perdendo não. Jogando parte da sua energia para fora para que ele se agite menos. Quando ele joga energia para fora, o processo é exotérmico. Bacana? E tem mais uma mudança aí, que é essa aqui, ó. Essa mudança que acontece de sólido diretamente para gasoso, a gente chama de
uma ação. Tá? Tanto faz a ida ou a frida, tá? É sublimação. Dependendo do caminho que você tem, pode ser um processo endo ou pode ser um processo exo. Se você vai de sólido para gasoso, ou seja, da esquerda para a direita, a sublimação acontece com um aumento de temperatura e é um processo endotérmico. Se você vai da direita para a esquerda, a sublimação acontece com abaixamento de temperatura e é um processo exotérmico. O nome é o mesmo. Alguns autores gostam de chamar o processo inverso de ressublimação e alguns chamam até de cristalização. Se você chamar só de sublimação, está valendo. Bom? Então, basicamente, mudanças de fase. O que nós precisamos deixar bem claro aí? Algumas coisas que acontecem aqui, ó, nesses dois processos. Tá bom? Então, vamos falar especificamente da vaporização. Ó. Asterix. É importante você saber isso aqui, tá? Existem 3 tipos de vaporização. A vaporização que a gente chama de evaporação. E não é evaporização, tá? É evaporação. A ebulição. E a calefação. Certo? Vamos diferenciar os 3 aqui, ó. O que é evaporação? Evaporação, então, é uma mudança da fase líquida para a fase gasosa. Evaporação, de líquido para gasoso. Características, é um processo lento e natural. Bacana? Ebulição, também é uma passagem da fase líquida para a fase gasosa. Só que isso aqui é um processo rápido e forçado. E a calefação também é uma passagem de líquido para gasoso, só que também é um processo muito rápido e também é forçado. Então veja só. Evaporação, lento e natural. É aquilo que acontece quando você coloca a roupa no varal. A roupa está úmida, beleza? Como é que essa água sai da roupa? Você tem finas camadas de água ali que facilita o processo de mudança de fase. Naturalmente, todo líquido tende a evaporar. Tá bom? Qualquer líquido pode evaporar. Uns a uma taxa maior de evaporação, outros a uma taxa maior, e depende de outros fatores que não é simplesmente dizer se ele é líquido. Depende da viscosidade, depende da umidade relativa do ar, depende da temperatura ambiente, existem outros fatores envolvidos. Mas, a princípio, tudo que é líquido evapora. Você perde líquido por evaporação. Tá? Então, a roupa está lá no varal, como é que o líquido evapora? Naturalmente, ele vai do líquido para o gasoso. Aí você tem correntes de vento, você tem umidade relativa do ar baixa, ou seja, pouca saturação de água no ambiente, você tem temperaturas altas. Então, se você juntar alta temperatura, baixa umidade relativa e vento, a roupa seca bonitinho. Eu morei na Bahia quase 18 anos, tá bom? E era um negócio assim, eu morei no oeste da Bahia. Quando eu falo Bahia, o pessoal pensa que é Salvador. Né? Bahia não se resume a Salvador e Porto Seguro, não, Bocó. Então eu morava lá no oeste da Bahia, quase no Tocantins. Tá? Era época de seca lá, você tinha um varal, você começava a pendurar a roupa aqui, né? Ia pendurando. Quando você terminava de pendurar a roupa aqui, você já podia começar a catar as roupas lá no começo do varal. De tão seco e tão quente que é. E lá por agosto, muito vento. Vento, baixa umidade relativa, 15%, 18%, é baixo isso. Temperaturas altas, 33, 34, 35 graus. Roupa seca rapidinho. Tá? Claro, estou brincando, esse negócio de você terminar e recolher logo se você terminar de estender. Mas é uma taxa de evaporação muito alta. Tá? Ebulição. A ebulição é um processo rápido e forçado. A ebulição, você tem que querer que ela aconteça. Sozinho não existe ebulição. Você precisa induzir a ebulição. Você
tem uma caneca com água em cima do fogão. Por isso que eu falei, sozinha essa água vai passar para a fase gasosa? Até passa. Passa por evaporação, mas é um processo muito lento. Ah, mas eu quero esquentar, vou fazer chimarrão, fazer café, fazer um arroz, fazer... Enfim, você tem que colocar o fogo ali embaixo para que esse fogo comece a passar energia para a água e a água se agite mais e comece a entrar em ebulição. Então, você faz com que a água, de uma maneira mais rápida e de uma maneira forçada, você está colocando energia, passe para a fase gasosa. Tá? E a calefação é um processo muito rápido, forçado e muito rápido. É o que acontece quando você joga água numa chapa quente. Né? Quem nunca, né? Está lá uma frigideira, ou então aquela boca do fogo que você acabou de desligar, você pega ela, molha na água e começa a chacoalhar a mão assim, para cair aquelas gotinhas na chapa do fogão. Perdão. A chapa do fogão, você está aquele... Né? Isso é calefação. Tá? Bacana. Então, vaporização existem três tipos. Qual que a gente vai falar mais? Vamos falar mais da ebulição. Não que os outros não sejam importantes, mas para a gente aqui é mais importante no momento a ebulição. Bacana? Outro comentário que eu quero fazer está aqui embaixo, ó, na condensação e entre parênteses a liquefação. Porque isso aqui, ó, você tem que lembrar de duas coisas. Então, ó, outro asterisco. Também é importante, porque nós vamos falar daqui a pouco de novo em diagrama de fases. Tá? Precisamos diferenciar gás de vapor. Nós já comentamos isso, sabe? Lembra? Gás, vapor. Tá? O que é um gás? É uma substância que já, na temperatura ambiente, é gasosa. Tá? Então, é uma substância gasosa. Substância naturalmente gasosa. Tá? E o que é vapor? É a fase gasosa de uma substância que é naturalmente sólida ou líquida. Ô, Jacu, vou falar uma coisa. Se você pensa bobagem aí. Vapor não é uma substância sólida ou líquida. Faça as devidas anotações para você não se perder aí. Estou dizendo que o vapor é a fase gasosa de uma substância que naturalmente é sólida ou líquida. Tá? Não estou dizendo que vapor é uma coisa sólida ou líquida. Presta bem atenção. Não seja tatu. Bom? Aí é o seguinte. Condensação e liquefação passa pelo conhecimento desses dois aqui. A condensação é a passagem de vapor para líquido. É o mais comum, né? Quando você tem assim, se acorda de manhã, você vê aquele orvalho. O que é aquele orvalho? É água que condensou. Certo? É o vapor d'água que condensou, água não, né? O vapor d'água que condensou e se depositou em algumas superfícies. Tá? É uma condensação. Detalhe. Vamos falar da ebulição. Nós chamamos primeiro do gás. E a liquefação é a passagem de gás para líquido. Gás para líquido. Certo? E a liquefação não é tão comum, é um processo também forçado, que precisa mexer na pressão, mas a condensação é uma coisa que pode acontecer naturalmente. A liquefação não. A liquefação é forçada, a condensação pode ser natural. Bacana? O que quer dizer? Vapor, gente. Vapor é alguma coisa transparente. Transparente é aquilo que você não vê. Vamos supor assim, ó, aqui nesse ambiente é um ambiente transparente, o ar é transparente. Tem vapor d'água, você não vê. Então, olha só. Vou fazer um pequeno desenho nesse cantinho. Vamos supor que você tenha um bule. Bule, e não bullying. Tá? Bule. Tá bom? Bule.
asa do bule, líquido do bule. Tá? Aí é o seguinte, digamos que você está esquentando uma água nesse bule aí, tá? Tá aqui a boca do fogão, né? Fogo, tá lá. Ok? E aí, isso aqui tem água. Tem água, vasos comunicantes, né? Água. E aí você começa a ver o seguinte: quando isso aqui começa a se aquecer, começou a ferver. Quando começa a ferver, ele faz isso. Você repara, né, que existe um espacinho aqui que você não enxerga nada e aqui você começa a ver uma fumacinha. Aí o pessoal fala, olha o vapor d'água aqui. Isso ali não é vapor. Ali já é água. Isso aqui já é água. O vapor está aqui, ó. Nisso que você não enxerga. Não tem nada aqui. Tem sim. Nesse pequeno espaço aqui, o que a água sai aqui fervendo, né? E é empurrada para fora pelo bico do bule. Nesse espacinho você não vê nada. Aqui sim você tem vapor, porque você não enxerga, ele é incolor, transparente. Aqui, quando você começa a ver o vapor, aquilo que você está vendo não é mais vapor. Aquilo já é água condensada. Só que são gotículas tão pequenas que elas ficam em suspensão. Nuvem. Nuvem é uma condensação, só que você não tem. Essas partículas ficam suspensas. Então, o que você tem aqui não é vapor. Vapor é só aqui, ó. Aqui já é a água condensada. Você não precisa colocar um anteparo aqui para dizer, a hora de bater aqui no anteparo, ele condensa. Já está condensando aqui. Ó. Por quê? Abaixamento de temperatura sai do ambiente onde você está a 100 graus e vai para o ar atmosférico que está a 25. Baixa 75 graus. Nesse abaixamento abrupto da temperatura, você começa a ver aqui a água aparecendo lá em suspensão. Bacana? Então, toma cuidado com esse tal de vapores e tal de gás. Legal? Visto isso, relembrado isso, a gente vai entrar agora nos diagramas de fases. Tá? Então, vou deixar aqui para que você possa tirar um print da tela, ou bater foto, o que você quiser fazer. Bacana? Podemos? Ó, qualquer coisa, qualquer pergunta, diz aí, liga o microfone. Vocês podem falar, sabia? Pode ligar o microfone. Tem um negocinho que você bate o microfone, ele liga o microfone, aí você pode falar assim, oi, professor! Né? Não precisa só descrever, não. Tá? Pode falar, professor. Vamos lá. Só fica com vergonha, né? Bom, deixa assim, nós já vamos usar essa parte primeiro. Então, vamos falar de diagrama de fases. Ó, fases. Acabamos de falar de fases da matéria. Pelo amor de Deus, fases é com S. Não me escreva fases aqui com Z. A palavra fases com Z existe. Então aqui, tá? Fases é com S. Então, diagrama de fases, ele mostra a fase sólida, mostra a fase líquida, mostra a fase gasosa. Ele mostra essas fases todas. Para que serve isso aqui? O diagrama de fases, ele nos ajuda a entender qual é o comportamento de uma substância ao nós modificarmos temperatura ou pressão. O diagrama de fases é um gráfico P por T, pressão por temperatura. E neste gráfico estão indicadas fases e mudanças de fases.
E para quem usa isso, nós entendemos o comportamento de uma substância quando você mexe nessa história de temperatura ou pressão. Bom, então vamos lá. Que característica de esses diagramas de fases? Ó, os diagramas de fases podem ser de dois tipos. Eles contemplam dois tipos de substâncias. Tá? Os diagramas de fases das substâncias chamadas de normais e os diagramas de fases das substâncias chamadas de anômalas. Vamos lá. Quem são as substâncias normais? A quase que totalidade das substâncias que existem. Essas são chamadas de normais. E quem são as anômalas? Algumas poucas substâncias, entre elas água, né? Para variar, água tem que estar sempre no meio aí. Entre elas, a água que tem um comportamento um pouquinho diferente. Eu vou desenhar os gráficos aqui para você ver que a diferença está só em uma mísera coisa, tá? Então vamos pôr no gráfico, tá? P por T. Aqui também. Ó, diagramas de fase são gráficos de pressão por temperatura. Então, eu vou desenhar um pontinho aqui em cada um deles. Vou desenhar um pontinho aqui, 1, 2, 3, 4. Vou desenhar um pontinho aqui. Vou desenhar um pontinho aqui também. Certo? Os dois gráficos têm uma linha assim, ó. Os dois gráficos têm uma linha assim, ó. Olha como eles são parecidos. Mas a diferença vem agora. Nesse gráfico tem uma outra linha que faz assim, ó. Nesse aqui, a linha é ao contrário. A única diferença é essa linha aqui, ó. Tá? Agora vamos entender o que são essas linhas e o que elas delimitam para a gente. Como nós temos um diagrama de fases, eles têm que mostrar para a gente as fases de uma determinada substância. Cada substância conhecida, ou a grande maioria das substâncias conhecidas, tem um gráfico como esse daqui, ó, certo? Ou desse, ou desse. E nesse gráfico, o que nós estamos informando? Então, veja só. Aqui, ó, do lado esquerdo dessa linha que eu coloquei aqui em lilás e amarelo, eu tenho a representação da fase sólida. Da mesma forma aqui, ó, à esquerda das linhas lilás e amarelo, a fase sólida. Entre essas duas linhas de cima aqui, ó, no Y, nós temos a fase líquida. Da mesma forma aqui, ó, em cima do Y, a fase líquida. E aqui embaixo, adiante da faixa azul e da faixa amarela, eu vou colocar aqui V, vapor, tá bom? A fase vapor ou fase gasosa, vapor. A mesma coisa acontece aqui. Então, os diagramas de fases indicam as determinadas regiões em que fase se encontra uma substância. Então, essa substância aqui, ela tem uma certa pressão e uma certa temperatura. Se você souber qual é a temperatura e qual é a pressão, você sabe dizer em que fase se encontra a substância. Basta você olhar no gráfico. Bom, agora, o que são essas linhas? Essas linhas são mudanças de fase. Porque eu saio daqui para cá. Para atravessar dessa região aqui, que tem sólido, para passar para a região de líquido, de sólido para líquido, tem que passar por uma fusão. Então, essa linha que eu coloquei aqui no lilás,
Essa linha aqui representa a fusão. Da mesma forma que essa linha também representa a fusão. Gente, aqui é uma fase só. Aqui é uma fase só. Em cima da linha de fusão, são duas fases que coexistem. Já viu o gelo derretendo, né? Óbvio, né? O gelo, quando derrete, de uma hora para outra, ele sai de sólido e vira líquido. Isso não é desenho animado, né? Ele vai aos pouquinhos passando para a fase líquida e uma fase sólida continua existindo. Ou seja, coexistem, existem ao mesmo tempo, duas fases, líquida e gasosa. Então, numa mudança de fase, duas fases coexistem. Não vai falar coexistem ao mesmo tempo, que isso é pleonasmo, tá bom? Coexistem, quer dizer que elas aí já existem juntas. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se quiser pular aqui para cá, eu vou passar por uma fusão. Já vou apresentar um pouquinho maior para você ver. Essa linha que está aqui em azul, ela delimita a fase líquida e a fase vapor. De líquido para vapor, nós temos aqui a vaporização. Para a gente agora, interessa particularmente a ebulição. Então, essa aqui é a linha da ebulição. Aqui também tem linha da ebulição. Bacana. E essa linha que está aqui em amarelo, está entre sólido e vapor, sólido e gasoso, é a linha da sublimação. Certo? Da mesma forma aqui em amarelo, a linha da sublimação. Bacana, bacana. Agora é o seguinte, este pontinho aqui, ó, tem um nome especial. Ah, vale para as outras mudanças de fase que eu expliquei aqui também. E em cima da linha azul, coexistem líquido e vapor. Quando alguma coisa está em ebulição, a água não passa da fase líquida para a fase gasosa num piscar de olhos. Ela primeiro vai passando uma parte para a fase gasosa, enquanto a outra é líquida ainda, uma gasosa, outra é líquida, e fica aquele vulco legal ali, tá certo? Então não passa de uma vez só. Então aqui coexistem as fases. A mesma coisa aqui. Mas esse pontinho aqui é particularmente importante para a gente. Ele é chamado de ponto T. Ponto T. Esse ponto T é T de tríplice, ou triplo, se você quiser chamar assim, tá? No ponto tríplice ou no ponto triplo, as três fases coexistem. Isso quer dizer que, nesse ponto, para essa substância que eu desenhei aqui, nós temos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa ao mesmo tempo. Do mesmo jeito aqui, ó, a fase líquida, a fase gasosa e a fase sólida ao mesmo tempo. A título de curiosidade, para a água, a temperatura do ponto triplo é 0,0028, se não me engano. E a pressão do ponto triplo é 4,18, se não me falha a minha memória, milímetros de mercúrio. A nossa pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu conseguir abaixar a pressão até quase próximo de zero, ou seja, quando eu baixar a pressão aqui, ó, no ambiente onde você tem ar, chegar em mais ou menos 4,18, não lembro de cabeça se você dizer 18, que é 4 alguma coisa. E a temperatura estiver próxima do zero, eu vou ter no mesmo recipiente gelo, água líquida e vapor d'água ao mesmo tempo. Legal? Isso aqui é só curiosidade. Você não precisa decorar esse negócio aqui não, tá? Ah, eu não quero decorar isso, o professor falou na hora, tem que decorar. Não falei nada. Isso aqui é só uma curiosidade. Certo? Quem são as substâncias normais? A grande maioria das substâncias. Tá? Quem são as anômalas? Pouquíssimas substâncias têm esse comportamento aqui. Pouquíssimas.
entre elas água, o antimônio, o elemento químico, né, antimônio, que é o elemento químico, né, Sb, antimônio. Aí o que é Sb? Porque o nome dele em latim é stíbio. Então, o antimônio tem essa sigla Sb, porque o nome dele em latim é stíbio. O antimônio com bismuto também acontece isso. O elemento Bi, tá? Mas o que interessa para a gente aqui? Oh! Essa se interessa para nós, tá bom? Como é que funciona esse diagrama de fase? O que ele vai ajudar a gente? Então, veja assim. Vou desenhar aqui um diagramação para a água, tá bom? Tá. Agora que você já sabe onde é que estão as regiões de sólido, líquido e gasoso, o que é cada uma dessas linhas, veja só. Vamos supor que você tenha uma substância nesse ponto A. Ou seja, nesse ponto A, nós temos associado a ela uma temperatura A e uma pressão A. Tá? Do jeito que está aí, tá? Sem falar em números, O A está em que fase? Está na fase sólida. Olha a região onde eu coloquei o A. Está na região da fase sólida. Eu sei que com essa temperatura e com essa pressão, o A é sólido. Bacana? Agora, vamos supor que eu queira aumentar a temperatura desse ponto A. Só aumentar a temperatura. Eu vou manter a pressão do ambiente. Tá bom? Se você mantiver a pressão do ambiente, vou traçar uma linha aqui, ó. Estou mantendo a pressão. O que eu vou fazer com a temperatura? Eu vou fazer a temperatura subir. Digamos que você faça a temperatura subir até aqui, até o ponto A, linha. Bacana? Só que o ponto A, linha agora, com esta nova temperatura, nesta mesma pressão, agora ele é líquido. Opa! O que aconteceu com ele? Aconteceu isso aqui, ó. Ele fez isso. Como é que eu sei que ele é líquido? Bom, pela região onde ele se encontra. E o que acontece aqui? Uma fusão. Ele tem que passar por uma fusão. Olha, ele é sólido, a temperatura está aumentando. Opa! Cheguei na linha de fusão. Ele começa a derreter. Quando ele atravessa essa linha, ele pula para cá, ele passa a ser líquido. Por que acontece isso? O gelo. O gelo é um exemplo que eu estou colocando aqui no quadro. Imagine que você tem a pressão no ambiente, pressão atmosférica, 1 atm. E você tem lá menos 10 graus de temperatura. Certo? Digamos que isso aqui seja menos 10. Pressão no ambiente, 1 atm. O gelo está aqui, ó. Certo? A pressão vai ser sempre a mesma. Se eu começar a aumentar a temperatura do gelo, estou no mesmo ambiente, a pressão continua sendo a mesma. O que acontece? O gelo passa à fase líquida, derretendo-se e chegando até a fase líquida. Está vendo? Eu posso, através do diagrama de fases, fazer essas previsões. Tá certo? Quer ver uma outra coisa? O que acontece numa panela de pressão? Panela de pressão. Panela.
Pressão não é uma pressa muito grande, tá bom? Aí eu vou botar na pressão porque ele tem mais pressa, ele faz mais rápido. Não é isso. Tá? O que a panela de pressão faz? Então, a panela de pressão é um recipiente que a gente supõe ser indeformável, indilatável, né? É uma panela de paredes um pouco mais espessas. Você tem uma tampa com uma borracha. Quando você fecha, garante uma vedação. Uma válvulazinha lá em cima. Tá certo? O que acontece na panela de pressão? Como a pressão lá dentro aumenta, você vai ter uma temperatura de ebulição da água maior. Você quer ver uma coisa? Vamos supor, vou colocar aqui em lilás. Vamos supor que você tem esse ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto eu vou chamar de ponto B. Neste ponto B, certo? Acontece a ebulição. Opa, como é que eu sei de ebulição? Porque está em cima da linha. Certo? Em cima da linha. Deixa eu só tirar esse. Deixa eu só fazer assim para não confundir. Deixa eu botar esse A para cá. Deixa eu botar esse A linha para cá. Aqui é o nosso ponto B. Então, neste ponto B, é a água em ebulição. Por que eu sei que está em ebulição? Está em cima da linha da ebulição. Então, essa água está em ebulição. Então, se a água está em ebulição, é de se supor que essa temperatura aqui seja de 100 graus Celsius, desde que eu esteja falando de uma pressão aqui de 1 atm. Certo? A água está fervendo. Quando você coloca na panela de pressão, tampa o bagulho lá, o que acontece? A água lá dentro continua a ferver, só que agora a pressão aumenta. Os gases, o vapor começa a se expandir cada vez mais e quer ganhar espaço. E a panela de pressão não deixa. Então a pressão começa a subir. Para que a água entre em ebulição, uma pressão maior, ó, veja, vou subir a pressão. Eu fiz isso aqui, ó. A pressão que estava aqui agora veio para cima. Quando eu subi a pressão, eu tirei a água da ebulição. A água só está em ebulição em cima dessa linha. Quando a pressão subiu, aqui em linha reta, eu tirei a água da ebulição. Para que a água esteja em ebulição, aonde ela deve estar? Aqui, ó, em cima da linha. Então, se eu aumentar a pressão, automaticamente, para que exista ebulição, eu tenho que me deslocar um pouquinho para a direita. E se você vier aqui para baixo, com certeza absoluta, essa temperatura será maior que essa. Eu posso dizer aí, com bastante certeza, que essa temperatura está por volta de 120 graus Celsius. Então, dentro de uma panela de pressão, onde eu não tenho mais 1 atm, isso aqui está por volta de 2 atm, a pressão é bem maior, por isso que a panela de pressão. A temperatura é de 120 graus de ebulição da água. Então, a água ferve a 120. Agora, imagine uma água que ferve a 120. Coloca batata. Coloca batata e coloca um feijão. Imagine se coloca feijão numa panela aberta, coloca feijão numa panela de pressão. Feijão cozinha nas duas? Cozinha nas duas, tranquilamente. Só que na panela aberta ele vai demorar um tempão. Por quê? Porque ele vai cozinhar a 100 graus. A panela está aberta, pressão ambiente, e na panela de pressão ele vai cozinhar a 120. Entendeu? Se ele cozinha uma temperatura maior, ele cozinha mais rápido e cozinha melhor, porque a temperatura é mais alta. Por isso que você coloca na panela de pressão, para ganhar tempo e ganhar rendimento no teu cozimento. Coloque 2 panelas com feijão, uma aberta e uma de pressão, e ligue as 2 ao mesmo tempo. As 2 vão cozinhar o feijão, só que a panela de pressão, o tempo é bem mais curto. Essa aqui vai demorar muito mais, porque está aberta, a pressão é mais baixa, e a temperatura de ebulição é mais baixa também. Tá certo? É isso que o diagrama de fases mostra para a gente. Algumas situações onde você pode variar a pressão, variar a temperatura, tá?
Para terminar essa parte de fazer os exercícios, tem uma linha que é extremamente importante para a gente aqui. Eu vou colocar essa linha nos nossos diagramas aqui. Vou tracejar essa linha, tá? Essa linha que eu estou tracejando em laranja, ou laranja, né? Daqui para cima, tá? Daqui para cima, você pode chamar isso de zona crítica. Então, ZC é zona crítica. E esta temperatura aqui, ó, essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque acima da temperatura crítica só existe fase gás. Não existe mais fase vapor. Entendeu? Então, acima da temperatura crítica, eu não tenho mais vapor, eu tenho gás. Imagine que você tem vapor e você começa a aquecer esse vapor absurdamente. Se eu começar a aquecer o vapor, eu posso atravessar essa zona de divisão aqui, essa linha, essa fronteira, e passar o vapor para a fase gás. E uma vez na fase gás, ele não condensa mais. Enquanto a substância é vapor, ela pode ser condensada. A partir do momento que ela passa a ser gás, ela não pode mais ser condensada. Ah, mas essas temperaturas críticas são temperaturas bem altas. Tá bom? Então não é de qualquer jeito. Ah, dá para ter, então, gás de água? Dá. Mas é uma situação muito extrema. A temperatura que tem que atingir aqui é altíssima. É tão alta que eu nem sei qual é. Bom, tá? Então, se nós atravessarmos essa fronteira aqui, as substâncias deixam a fase gasosa e passam a sua fase de vapor e passam a ser gás. E uma vez gás, elas não podem sofrer condensação, só podem sofrer liquefação. Entendeu o que eu falei de liquefação agora há pouco? Então, nessa região, uma substância que está aqui, para que ela mude para cá, só se ela passar por uma liquefação. A mesma coisa aqui. Bacana? Vamos fazer exercícios para a gente poder ver na prática como é que funciona isso aí? Tempinho, então, para rabiscar, ou para fotografar, ou para, sei lá, pintar, fotografar, o que você quiser fazer com isso aí. Beleza? Já era o Paint, né? Agora vai lá no Paint, né? Você cola no Paint, recorta a parte que você não quer, aí você recorta e cola lá no Word. Né? Aí você imprime e cola no seu caderno, né? Vamos fazer exercício? Então, abra a sua apostila lá na página 724, 724. No exercício 1, na página 724, diz assim: quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria, de processos que envolvem a energia térmica. Considere as afirmações a seguir sobre processos que envolvam o fornecimento de calor. Então, vamos lá. Item 1. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. Ele quer dizer o seguinte: uma vez que você começa a aquecer o material, ele começa a ganhar volume. Tá? Para isso, você tem que lembrar que as substâncias anômalas, tem um detalhezinho aí. Se você lembrar, lá da parte de dilatação de líquidos, nós falamos sobre a água. Lá na dilatação de líquidos, tá? Há muito tempo atrás, quando nós nos reunimos numa sala e tínhamos uma aula, todo mundo junto. Então, a água, ela faz isso. Lembra?
a dilatação anômala da água, eu tenho aqui volume e aqui temperatura. Lembra que valor era esse aqui, ó? Responda para você, não fala nada. Lembra qual é o valor? Lembrou? 4 graus Celsius. Em 4 graus Celsius, nós temos uma temperatura importante no entendimento do comportamento da água. Veja só. A partir de 4 graus Celsius, se nós aumentarmos a temperatura, o que acontece com o volume? Ele sobe. Então, quando eu ando para a direita aqui, o volume aumenta. Agora, se nós partirmos de 4 graus Celsius, diminuindo a temperatura, o que acontece com o volume? Ele também aumenta. Ó, ele sobe. Vamos olhar de novo o que ele diz ali. Ele diz assim, ó. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. Gente, quando ele fala isso, para você dizer que é verdadeiro, tem que ser uma regra para todo material. Olha aqui a água. Se eu partir do zero e nós começarmos a aquecer, quando eu começar a andar para lá com a temperatura, você percebe que a água faz isso, ó? Ela desce. Ou seja, a partir do momento que eu vou andando para a direita, partindo de 0 grau para a água, o volume cai, ou seja, a água se contrai. Lembra que eu fiz até o desenho do copo na geladeira? O copo vai baixando, 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 e começa a subir de novo. Tá? Então, ó, se nós aquecermos a água de 0 até 4 graus Celsius, ela não se expande, ela se contrai. Por isso que o item 1 é falso. Não é falso. Se o item 1 é falso, jogue fora as letras A e E. Ou é B, ou é C, ou é D. Item 2. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. Depende da pressão? Depende. Então, vamos falar aqui, ó. Se nós tivermos uma determinada pressão, por exemplo, o ATM, ela ferve a 100 graus. Se nós subirmos a pressão para 2 ATM, ela ferve a 120. Então, realmente, a temperatura de ebulição depende da pressão. Se você pegar e subir uma montanha ou ir para lugares muito altos, a pressão atmosférica vai diminuir. E se a pressão diminui, imagine que a pressão vai diminuindo, diminuindo, e você vai diminuindo aqui também, vai andando em cima dessa linha. O que acontece com a temperatura da água? Vai baixando também. Então, em grandes altitudes, a temperatura da água de ebulição é muito mais baixa. A água lá no Everest ferve por volta dos 75 graus, lá no topo do Everest. Só que é difícil você fazer fogo lá, porque tem pouca quantidade de oxigênio, tá? Então, você fazer um fogo que ele se mantém espontaneamente lá é complicado. Mas vamos supor que você pudesse ter uma fonte lá que te deixasse sempre com fogo com algum abastecimento de oxigênio. A água ferveria por volta de uns 75 graus. Então, quer dizer que a água, sim, depende da pressão sobre a temperatura de ebulição. Então, a letra C está forte, ele fala que é apenas 3, então a resposta ou é B ou é D. A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Nós vimos isso aqui lá na calorimetria. Calor latente de vaporização. Lembra do Kimoli? Aquele é o calor latente. Ó. O que o calor latente fornece para a gente? Ele indica quanto de energia eu preciso dar para que cada grama daquela substância comece a virar vapor. É isso que ele está dizendo ali, ó. A quantidade de calor a ser fornecida para manter o processo de ebulição de um líquido. É calor latente de vaporização? Sim, verdadeiro. Então quer dizer que a nossa resposta é a letra D, de Johnny, Jackson, Jimmy. Ok? Pula para a questão número 5. A solução teórica que você faz também. Questão 5. A questão 5 é legal. Também fala de mudança de fase, tá?
Um bloco de gelo de massa 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo água líquida a 24 graus Celsius. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico a temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Legal? Só depois? Carlos chegou aí, ó. Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar, desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo. É uma questão gigantesca, né? Um textão, né? Vamos ver o que ele está querendo dizer para a gente. Veja só. Então, nós temos um bloco de gelo de 200 gramas. Aqui, bloco de gelo, 200 gramas. E esse bloco está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por pouco. Olha só, tem um recipiente aqui, ó. Nesse recipiente tem água. E essa água está a 24 graus Celsius. E esse recipiente, esse cidadão aqui, que pode ser chamado de calorinho, ele tem uma capacidade térmica. Lembra que é a capacidade térmica? Vocês usam? 200 calorias por graus Celsius. Aí, quando nós colocamos esse aqui dentro, o que aconteceu? Esse está a menos 10, esse está a 24. Esse que está a 24 vai passar calor para aquele que está a menos 10. E vai acontecer que, no final das contas, a temperatura de equilíbrio é de 4 graus Celsius. A temperatura desse aqui vai baixar para 4, isso aqui vai subir para 4. O gráfico mostra como é que funciona o bagulho aí. Veja que, de acordo com o gráfico, olha só, olha a importância de você ler aquele gráfico ali, ó. Está aqui a temperatura e aqui está o tempo. Veja que o gráfico está dizendo o que acontece com a água. Com o gelo, né? Fase sólida, fusão, fase líquida. Isso aqui é para direcionar o seu raciocínio, tá bom? Considerando as informações da tabela, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo. Então, falando só do gelo. Vou chamar isso aqui de item I. I minúsculo, tá? Quanto de calor o gelo absorveu até chegar em 4 graus Celsius. Então, você tem que olhar aqui, ó. Olha isso aqui. O que está acontecendo com o gelo? Aqui eu tenho etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, o calor total que esse gelo recebeu aí, até chegar a 4 graus, é o calor referente à etapa 1, mais o calor referente à etapa 2, mais o calor referente à etapa 3. Bacana. Vamos lá. Veja só. Você concorda comigo que essa etapa 1, por estar inclinadinha assim, ó, é calor sensível? Então, nós temos calor sensível, uma variação de temperatura. Massa, calor específico, ΔT, para a etapa 1. Segunda etapa é uma linha horizontal. Isso representa uma mudança de fase. Se é mudança de fase, demora. Então, mais M vezes L da etapa 2. Mais, de novo, na terceira etapa, a linha volta a ser inclinada. Tá? Se ela volta a ser inclinada, calor sensível de novo. MC delta T. Aí, ó. Então, quantidade de calor será massa. É o gelo, tá?
200 gramas. Calor específico. Nessa primeira etapa aqui, ele é sólido. Lá na sua apostila tem a informação. O calor latente calor sensível meio. Aí, aqui está a menos 10. Aqui está a 0. Ele sai de menos 10 para 0. 0 é a temperatura final, menos 10 é a temperatura inicial. Mas, aí vai passar para a mudança de fase. Os mesmos 200 gramas de gelo com calor latente de fusão. Está lá na sua apostila também na questão. 80. Mais os mesmos 200 gramas, que eu estou derretendo, não existe perda nenhuma aí. Agora, esse calor específico diz respeito à fase líquida. Se é a fase líquida, água, 1. E a variação de temperatura? Aqui em cima é a temperatura de equilíbrio, 4. Tá? Final. Menos, nesse trechinho começou aqui, na temperatura 0. Oh, que joia! Vamos lá. Então, vai ficar assim. Aqui vai dar 10. Tá bom? Metade de 10, 5 vezes 200, 1000. Mais 200 vezes 80, 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3, 0. 1, 2, vou matemática me matar aqui. Vamos lá. Aqui vai dar 4 vezes 200, vai dar 800. Então, o calor total é 17.800. 17.800 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para que este gelo, a menos 10, se transforme em água. Tá? Essa é a primeira parte da questão. Segunda parte, vou fazer aqui, ó. Você está copiando lá, tirando print, desenhando, sei lá, vou ficar dormindo, não sei. Eu vou fazer a segunda parte aqui. A segunda parte da questão diz assim, calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo. Veja só, de onde veio essas 17.800 calorias? Coloquei o gelo aqui dentro. Ele recebeu 17.800 calorias e virou água a 4 graus. De onde veio esse calor todo? Da água que já existia lá e do calorímetro. Então, esses 17.800 são provenientes do calor que o calorímetro fornece, ou o recipiente, mais o calor da água que está lá dentro. Veja só. Então, nós temos 17.800. Isso aqui está a 24. Vai passar para 4 graus. Então, tanto faz esse como esse. Eu tenho aqui duas mudanças de temperatura. 2 calores sensíveis. M vezes C delta T para o recipiente, calorímetro, mais M vezes C delta T para a água. Os dois juntos têm que fornecer 17.800. Então, olha só. 17.800 igual. Isso aqui você não tem diretamente, tá? Nem a massa do calorímetro, nem o calor específico. Mas você tem essa informação aqui. Se você lembra das aulas anteriores, calor, capacidade térmica, você pode calcular como sendo M vezes C. E se eu tenho M vezes C, eu posso colocar lá. Esse M vezes C aqui, para mim, vale 200. Dá para deixar assim. Qual é a variação de temperatura que ele sofre? Eles saem de 24 e vão para 4. 4 menos 24. Mais. Agora eu vou falar da água que está lá dentro. Quanto de água tem lá? Não sei. Chama só de ele.
Se é água saindo de 24 e indo para 4, a água não muda de fase, ela apenas resfria-se. Então, ela continua sendo água líquida. E a variação de temperatura termina em 4 e começa em 24. Isso aqui, ó, eu vou poder fazer um ajustezinho. Isso aqui vai perder calor para o gelo. Se isso vai perder calor, tem que usar um sinal menos aqui. Certo? Isso aqui vai perder calor, vai passar 17.800 calorias por gelo e vai transformar o gelo em água. Veja só, fazemos devidos trâmites legais aqui, ó. Menos 17.800 igual. Aqui dá menos 20, dá? Menos 20 vezes menos 200, menos 4.000. Aqui vai ficar menos 20, menos 20. Vai ficar assim. Joga esse 4.000 para cá, fica menos 17.800, mais 4.000, igual menos 20. Vai ficar menos 13.800. Esse menos 20 você pode passar dividindo, que é igual a massa de água que tem lá dentro. Como os dois, numerador e denominador, são negativos, né? Menos com menos dá mais, né? Aí você corta um zero aqui, corta um zero aqui. O que sobra? 1.380 dividido por 2. A nossa resposta, então, é que tem lá dentro 690 gramas de água. Certo? Resolvido. Então, tem para rabiscar aí. Nós precisamos ir adiante. Print da tela, foto da tela para quem gosta de bater foto, não perder o jeito. Bacana? Com isso, depois você tem mais alguns exercícios aí, né? Faça, é importante. A gente vai entrar agora no capítulo 5, que fala sobre transmissão de calor. Estamos falando, então, de calor passando de um corpo para outro, as características que tem essas transmissões e quais são as formas do calor se propagar. Aí nós temos a propagação do calor. Ou seja, como é que o calor se transfere de um lugar para outro, tá? São 3 formas. Não necessariamente em ordem de importância, tá? Mas nós temos a condução. Nós temos a convecção. Nós temos a irradiação. Tem que chamar de irradiação, radiação, está na mesma, tá? Não precisa para contar isso. Eu vou começar com a mais simples de todas, que é a irradiação. Tá? Então, a gente não vai ter tempo hoje de terminar as 3 e terminar na próxima aula. Tá? A irradiação, veja só. Irradiação. A irradiação é uma forma de transmissão de calor que acontece em todos os tipos de meio, inclusive no vácuo. Acontece em qualquer meio de propagação. Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Inclusive no vácuo. Certo? É a única forma de transmissão de calor que existe no vácuo, é a irradiação. E como é que acontece isso? Por que ele consegue ser transmitido pelo vácuo? Porque na irradiação, o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas.
A radiação UVA, radiação UVB, raios UV, radiação eletromagnética. Bom? Como é que funciona isso? Veja só. Seguinte. Vamos desenhar aqui, ó. Sol. 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 Vamos desenhar a Terra. Vamos exagerar. Ah, exagerei o tamanho da Terra. Ah, mas não dá para ver, então vamos exagerar mais. Vamos supor que a Terra seja desse tamanho aqui, ó. Estou exagerando absurdamente no tamanho da Terra. Só para você ter uma ideia de quão absurdo é isso que eu estou aqui. Se você for fazer uma pesquisazinha em relação ao tamanho do Sol e Terra, a Terra cabe mais de 1.300.000 vezes dentro do Sol. Bom, então por isso que isso aqui é uma aberração que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Vamos supor também que ao redor da Terra nós temos a atmosfera. A atmosfera, né? Exagerando também, que ela seja assim. Estou exagerando absurdamente. Está quase o tamanho do Sol que eu fiz aqui. Como é que o calor do Sol chega até nós? Vamos ver aqui. Então, volta a fazer um sorrisinho no Sol aqui e botar dois olhinhos, né? Como é que o calor do Sol chega até nós? Ele transita por todo esse espaço aqui, ó, até chegar na atmosfera terrestre. Todo esse espaço aqui é vácuo. Ou seja, ausência de partículas, baixíssima pressão, você não tem pressão nessa região. E como é que o calor pode se propagar aqui? Porque ele é uma onda eletromagnética, é a única onda que se propaga no vácuo. Aí quando chega aqui, ó, nessa fronteira, o calor do Sol continua se propagando. Só que agora no meio gasoso, porque na atmosfera nós temos agora oxigênio, hidrogênio, CO2 e outros gases importantes aí. Quando chega lá na superfície terrestre, o calor do Sol pode entrar na água. Né? Até uma certa profundidade, o calor do Sol consegue penetrar e fazer o aquecimento dessa água. Assim como você também pode aquecer sólido. Pedras, areia, você pode ser aquecido também. Então, isso prova que o Sol, a luz do Sol, o calor proveniente do Sol se propaga no vácuo, no meio gasoso, no meio sólido, no meio líquido, em qualquer meio. Bacana? O melhor exemplo para nós entendermos em radiação, né, na prática, é a tal da estufa. Como é que funciona a estufa? Estufa é assim. Então, a estufa, uma estufa de plantas, ela pode ser de plástico transparente ou pode ser de vidro, tá? E a estufa, ela precisa ser construída quando você quer manter a temperatura para que certas espécies não morram com frio. Por exemplo, na nossa região, você tem aqui temperaturas muito baixas numa certa época do ano, pode matar muitas espécies. Então, se você quer manter aquela espécie viva, coloca ela numa estufa. Bom, como é que funciona a estufa? Funciona assim, ó. Está aqui o Sol. Certo? Não, está lá o Sol. O Sol vai mandar a sua radiação aqui, ó. Ondas eletromagnéticas. Como as ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio, tá? Não é um pedacinho de vidro que vai parar a radiação. Então, ó, essas ondas do Sol aqui, ó, atravessam o vidro, atravessam o plástico e vão aquecer o ar que se encontra aqui dentro, nas partes mais baixas. Quando esse ar se aquece, lembra dos balões? O pessoal faz balonismo. Por que o balão sobe? Porque você está colocando o ar quente dentro do balão. O ar quente tende a subir. Tá bom? Então esse ar quente vai subir. O ar quente sobe. O ar quente sobe. Só que ar é matéria. E se é matéria, esse ar quente não consegue ultrapassar o vidro. Ele fica preso aqui no vidro. Então você começa a acumular nas partes superiores da estufa uma grande quantidade de gases quentes. E à medida que o tempo vai passando, essa camada vai cada vez mais baixando, e você tem uma temperatura única, né? Uma temperatura bastante alta. Tanto é que você tem essa evaporação, essa subida do ar quente, que começa a molhar aqui dentro da estufa, e você começa a sentir algumas coisas pingando.
Você está chovendo dentro da estufa? É, sou um poeira que está chovendo. Porque está havendo a compensação. O vapor d'água está batendo na superfície um pouco mais e está descendo. É assim que funciona a estufa. E essa seria a explicação do efeito estufa. O efeito estufa tem esse nome por conta da similaridade com a estufa de plantas. Você tem aqui crosta terrestre e você tem aqui uma região onde eu tenho gases acumulados. Entre eles, CO2, entre eles. Quando a luz do Sol bate aqui, ele consegue atravessar tranquilamente essa camada aqui, porque é radiação eletromagnética. Mas de conta que a camada de gás ao redor da Terra é o teto da estufa de vidro. O que começa a acontecer? O aquecimento do ar próximo à superfície. Esse ar aí mais quente tende a subir, certo? Só que ele não vai embora, porque essa camada de gases que fica a uma certa altitude aqui, não deixa esses gases irem embora. Eles fazem o papel do teto da estufa. Eles mantêm essa camada aqui, ó, mais aquecida. Então, o efeito estufa sempre existiu e deverá sempre existir. Sem ele não é possível que a vida se prolongue por muito tempo na superfície da Terra. O que está acontecendo é um agravamento do efeito estufa. Você tem uma quantidade maior de gases, esta camada aqui fica cada vez mais espessa, ficando cada vez mais espessa. Essa parte aqui, onde se acumula o ar quente, fica cada vez menor, e o ar cada vez mais quente se acumula mais próximo da superfície da Terra. Aí você tem o tal do aquecimento global, que gera algumas discussões de mais nesse mérito aí, mas isso aqui é o efeito estufa. Repito, ele sempre existiu, deverá sempre existir, para que a vida perdure. Tá certo? O que está acontecendo é o agravamento do efeito estufa. Bacana, gente? Então isso aí é radiação. Falta falar de condução e convecção? Não tem problema, a gente vê isso na próxima aula sem nenhuma dificuldade. Ok? Grande abraço para vocês.